Sou mulher e morei em um abrigo para sem-teto que tinha um lado masculino e um feminino. A maioria dos homens eram criminosos sexuais que já haviam sido soltos. Nos 8 meses que passei naquele inferno na terra, fui amiga de 3 mulheres que foram vítimas de alguns desses homens. Mas quer saber a coisa realmente assustadora? As mulheres foram ativamente desencorajadas a contar a qualquer um o que havia acontecido, especialmente para a polícia. Se registrassem um boletim de ocorrência na delegacia, elas eram permanentemente impedidas de entrar no abrigo. Isso porque o prefeito, governador e alguns integrantes que mandavam no abrigo faziam festinhas de vez em quando, e elas serviam como as garotas de programa grátis deles. O fato deles separarem as mulheres dos homens era para passar uma boa imagem para a sociedade local. Como os criminosos também sabiam dessas festinhas, para mantê-los de boca fechada, os donos as compartilhavam com os criminosos. Entretanto, essa violência sexual não ocorria dentro dos abrigos. Tudo acontecia do lado de fora, depois do anoitecer, em áreas que não tinham boa cobertura das câmeras de segurança. Morei na rua por alguns meses e acabei fazendo amizade com um casal que também estava na mesma situação. Eles pareciam bem tranquilos, mas tinham um pouco de problema com o álcool. De qualquer forma, uma noite, eu estava dormindo na esquina que eu sempre dormia, quando ouvi um suspiro desesperado chegando perto de mim. Poderia ser qualquer coisa. Afinal, morando um tempo na rua, você aprende a ignorar certos barulhos. Não consegui entender quem era ou o que estava acontecendo, até que meu amigo, do casal que citei, vem e senta no meu saco de dormir. Tinha sangue vazando para fora de seu pescoço. Toda vez que seu coração batia, saía mais uma jorrada. Perguntei a ele o que tinha acontecido e ele disse que acha que tinha sido sua esposa que tentou matá-lo dormindo. Ele estava tão bêbado que não tinha a menor ciência de quão grave era seu ferimento, insistindo que eu não chamasse a ambulância. Mas eu não queria ver ninguém morrendo, não na minha frente. Saí correndo na rua tentando encontrar alguma viatura. Depois que consegui, eles chamaram a ambulância. Vi esse meu amigo alguns dias depois, ainda sem teto, com uma cicatriz no pescoço. Ele ficou muito agradecido e falou que a enfermeira disse como ele era sortudo. Ele estava literalmente a alguns segundos de morrer naquela noite. Hoje, não sou mais sem teto. Tudo isso aconteceu há cerca de 6 anos. Não falo mais com ele. Essa é outra longa história. Sua esposa foi presa, mas não por causa desse incidente. No ano passado, ela tirou sua própria vida dentro da cadeia. E sobre o cara, nem sei mais se ele ainda está vivo. Por um tempo, eu dormi em um armazém vazio. Ficava em um enorme prédio vitoriano com cerca de 6 andares. Dormi no 3º ou 4º andar, longe de intrusos casuais. Entretanto, bêbados e prostitutas usavam aquele espaço. Numa noite, ouvi muitos gritos e uma mulher gritando no andar térreo. Eu tinha 29 anos e era um viciado fraco que pesava 50 quilos, então eu não estava em posição de fazer muita coisa naquele momento. Mas mesmo assim, desci as escadas para ver o que estava acontecendo. O lugar estava vazio e o barulho havia parado. Então voltei para cima. Descobri no dia seguinte que encontraram um corpo feminino no terreno baldio lá fora. Acontece que a mulher era uma prostituta. A polícia teorizou que seu cliente a esfaqueou depois de uma luta. Sempre me pergunto se seria capaz de ajudar, mas provavelmente também teria sido esfaqueado. Acho que pior do que passar os perrengues só pelo fato de morar nas ruas
é ser mulher moradora de rua. Numa noite, fui sequestrada. O cara me levou para a casa dele e ao chegarmos lá, ele disse que só queria me abraçar. Mas quando tentei sair correndo, ele me amarrou e fez o que queria comigo. Não importa o que eu fizesse, não conseguia escapar. Finalmente ele acabou dormindo e eu fugi, totalmente assustada. Demorou 2 horas para eu voltar onde um conhecido meu estava. Quando voltei e contei a ele o que aconteceu, ele ficou bravo porque eu não tinha trazido nenhum dinheiro. Eu estava coberta de sangue e quando um pedestre viu, chamou a polícia. Mas a pior parte foi quando a polícia veio. Contei o que tinha acontecido e dei o endereço do indivíduo que me estuprou. Eles me disseram que só porque ele não pagou, não significa que era estupro. Essa não foi a primeira vez que tive problemas com a polícia não se importar com o bem-estar do sem-teto. Já quebraram meu nariz uma vez e cheguei a ficar desmaiada por algumas horas. Alguém chamou a polícia. Quando eles chegaram lá, ouvi eles dizerem para ninguém se incomodar, que eu era apenas uma prostituta e não valia o tempo de ninguém. Honestamente, na primeira noite, morando na rua, tudo é assustador. Fui sem teto por cerca de 4 meses há alguns anos. No começo, eu conseguia ainda sair com os meus amigos e tal. Até dava desculpas para, vez ou outra, dormir na casa de alguém. Felizmente, por causa disso, desses 4 meses, eu só tive que realmente dormir ao ar livre por cerca de 2 semanas. A primeira coisa assustadora foi encontrar onde dormir, onde as pessoas não poderiam me ver e que fosse relativamente seco. Encontrei 3 lugares para dormir. O primeiro ficava em um parque entre alguns arbustos. O segundo em uma pequena casinha em um playground público. E o terceiro era debaixo de uma ponte. Lembro de estar constantemente preocupado que alguns de meus amigos me vissem. A outra coisa assustadora era cada som. Um carro passando devagar. Eles vão me machucar? Alguns bêbados à distância cantando. Se eles me virem, vão me bater com certeza. É incrível a quantidade de pensamentos ruins que passam pela cabeça em um momento de vulnerabilidade como essa. A outra coisa assustadora era o frio. Eu só conseguia dormir muito levemente por cerca de 30 minutos por vez e acordava já tremendo. Na época, eu tinha 23 anos, 1,80 de altura e uns 95 quilos. Então não era um cara pequeno. Mesmo assim, a única coisa que senti foi medo. Imagino que seja muito pior para as mulheres. Meu melhor conselho de hoje seria: não seja idiota e peça ajuda. Embora fosse extremamente tentador, eu não abusava de drogas ou álcool. Não parecia um sem-teto, para falar a verdade. Era apenas um grande idiota pensando: eu posso consertar isso sozinho. Não quero me impor às pessoas e etc. Tenho 42 anos agora. Estou bem casado e levo uma boa vida. Mas tudo isso foi pelo medo absurdo que passei nas ruas. E o medo maior ainda de voltar para elas. A coisa mais assustadora que passei quando fui moradora de rua foi acordar com uma espingarda apontada diretamente para minha cabeça. Eu tentava há semanas voltar para a casa dos meus pais, depois de quase ser estrangulada até a morte pelo meu ex. A briga de verdade aconteceu quando a gente já estava ferrado financeiramente. Então, praticamente, eu só tinha as roupas do corpo e um celular velho no bolso sem bateria. Tentei conseguir dinheiro para um trem, mas só consegui o suficiente para uma passagem de ônibus para a próxima cidade. Então, decidi tentar pegar carona. Tarde da noite,
desisti e consegui entrar em um celeiro onde fiquei confortável o suficiente para dormir. Acontece que não fechei a porta do celeiro o suficiente e o fazendeiro, dono dali, me encontrou pela manhã. Ele me acordou tossindo alto, com uma arma apontada para mim. Ele me perguntou o que eu achava que estava fazendo em seu celeiro e me questionou como eu havia entrado, pedindo para eu levantar as mãos antes de baixar a arma e começar a conversar. Ele foi muito legal no fim das contas. Me levou para dentro de sua casa na fazenda, apesar de toda a sua família ficar perguntando a todo momento para ele por que não tinha me matado, que eles precisavam de algo para comer. Até a próxima. Obrigado.